No último vídeo do canal eu ensinei como medir corrente DC usando microcontroladores, ensinei principalmente as técnicas com resistor shunt e sensor Hall, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade nesse assunto mostrando como fazer medição de corrente alternada. Só para citar alguns exemplos de aplicação, esses sensores normalmente são implementados em medidores de energia, smart meters, inversores de frequência para motores, inversor fotovoltaico para conexão com a rede elétrica e também em circuitos de proteção. Antes de iniciar o vídeo, eu quero atualizar vocês que o plano de membros do canal foi unificado. Antes eu tinha 3 níveis de membros, o básico, o padrão e o premium, só que apenas o premium que tinha acesso a todos os arquivos, de simulação, materiais de referência, entre outros materiais extras. Mas eu achei melhor que todos tenham acesso a esses benefícios, então eu preferi, até mesmo para simplificar a produção de conteúdos, unificar tudo no único plano que é o plano padrão. Então por apenas R$ 7,99 por mês você vai ter acesso a todos esses benefícios. Porém, por uma limitação do próprio YouTube, aqueles que estavam no plano básico ou no plano premium foram removidos da assinatura. O YouTube não atualizou automaticamente para o padrão. Então se você estava em um desses planos e quer continuar apoiando o canal e ter acesso a esses benefícios, clique no botão Seja Membro e refaça a sua assinatura. Agora bora para o vídeo. Bom, como eu mencionei no vídeo passado, a forma mais simples de medir corrente é através de um resistor shunt, usando a primeira lei de Ohm. Quando a corrente passa pelo resistor, ele gera uma queda de tensão proporcional a essa corrente, então basta a gente medir essa tensão em cima dele, que a gente vai conseguir fazer a medição da corrente de forma indireta. Em circuitos DC, isso acaba sendo mais simples, inclusive eu citei 2 formas de fazer isso, que é a configuração low side, com o resistor shunt conectado ao GND, e a configuração high side com o resistor shunt conectado à fonte. Só que em aplicações de corrente alternada a gente não tem essa distinção porque a tensão fica alternando entre o máximo positivo e o máximo negativo. Então, por exemplo, se a gente fosse medir a corrente de uma carga alimentada por uma rede elétrica de 220 volts, o terminal do resistor shunt ia ser submetido aos picos dessa tensão de mais ou menos 311 volts. Então, na medição de corrente alternada, principalmente quando a tensão é alta, igual na rede, o resistor shunt é submetido a uma tensão de modo comum muito elevada. Isso dificulta muito a gente fazer o condicionamento, porque normalmente os amplificadores operacionais não suportam uma tensão de modo comum muito elevada. Normalmente essa tensão de modo comum é limitada pela própria alimentação do amplificador operacional. Existe uma forma da gente aumentar a capacidade de tensão de modo comum dos amplificadores diferenciais, adicionando um divisor resistivo antes de entrar no amplificador, mas isso acaba gerando mais erros e dificulta um pouco a implementação do circuito. Além disso, pelo fato do resistor shunt não ter isolação galvânica, acaba sendo até meio perigoso implementar esse tipo de circuito para aplicações em alta tensão. Então o que eu recomendo, se você desejar usar resistor shunt para medição em corrente alternada, é usar um amplificador isolado, como é o caso do AMC 1301. Bom, aqui no datasheet do CI, a gente já observa que esse amplificador ele possui um ganho fixo de 8,2 e a entrada dele suporta até no máximo mais ou menos 250 mV. Então a gente precisa calcular esse resistor shunt para que na corrente máxima a tensão sobre ele fica dentro dessa faixa. Então observe que o CI já tem uma entrada diferencial para pegar a tensão em cima do resistor shunt, e como ele é isolado, o GND do primário fica referenciado a um dos terminais do shunt. Então a tensão de modo comum aqui na entrada é bem baixa, é praticamente a queda de tensão em cima desse resistor. A gente só precisa alimentar o primário com uma tensão de 3,3 ou 5 volts. Essa fonte vai ser referenciada a esse ponto, como eu falei. Então ela tem que ser uma fonte extra, flutuante em relação ao GND principal. E no secundário a saída também é diferencial. Então existem ADCs que suportam essa entrada diferencial, então a gente não precisaria fazer nada. Mas se a gente for usar um ADC mais comum, a gente precisa de uma saída simples, referenciada ao GND. Para isso basta a gente aplicar aqui um amplificador diferencial na saída que ele vai converter essa saída diferencial para uma saída simples. E aí, se necessário, a gente aplica um ganho aqui no sinal de medição. E um desafio que a gente tem na medição de corrente alternada, que a gente não tinha na medição de corrente DC, é que a tensão resultante em cima do resistor shunt vai ter valores positivos e negativos, já que a corrente é alternada. Só que lá no ADC ele não aceita tensão negativa. Então o que a gente tem que fazer é adicionar um offset nessa forma de onda. Então a gente vai elevar o nível da tensão
para que ela fique variando dentro de uma faixa positiva de tensão. Então, normalmente, a gente aplica um offset que é metade da faixa de operação do ADC. Se o ADC é de 0 a 3V3, esse offset seria de 1.65 e ele equivale ao 0 ampere lá da corrente real. E lá dentro do microcontrolador, basta a gente subtrair esse offset para obter a forma de onda real novamente. Então, voltando aqui para esse circuito do amplificador diferencial, além da possibilidade de a gente aplicar o ganho aqui através desses resistores, a gente também pode aplicar esse offset nesse pino do VREF. Então, em vez de conectar ele no GND, a gente vai conectar ele na tensão de 1.65. Assim, o sinal na saída já vai ter esse offset. O segundo tipo de sensor que a gente estudou no vídeo anterior foi o sensor Hall. E ele também pode ser usado para medir corrente alternada. Não vou entrar a fundo no seu princípio de funcionamento, porque eu já expliquei no vídeo passado, mas vamos entender como aplicar aquele sensor ACS712 na medição de corrente alternada. Bom, como eu havia mostrado para vocês, esse sensor já possui o offset interno, só que ele é alimentado em 5 volts, então esse offset fica em 2.5. Ele é bem simples de usar, basta a gente conectar aqui a passagem da corrente através dele, e na saída a gente já vai ter uma tensão condicionada que varia de 0 a 5 volts com o valor médio em 2.5. Dependendo do modelo que a gente for usar, aqui são 3 modelos para mais ou menos 5 amperes, mais ou menos 20, mais ou menos 30. Cada modelo desse possui uma sensitividade diferente. E essa sensitividade dita o quanto de tensão a gente vai ter na saída dada uma corrente no primário, né? Seria basicamente o ganho do sensor. Por exemplo, o sensor que eu tenho aqui é um modelo de 30 amperes. E se eu fosse medir, por exemplo, 12 amperes RMS com ele, o pico dessa corrente seria 12 vezes raiz de 2, né? Então vou tirar a raiz aqui, eu teria 16,97 amperes. Isso aqui eu multiplico pela sensitividade do sensor, que é 66 mV, 0,066, e aí eu somo com aquele offset de 2,5. Então, em termos de tensão na saída, o valor de pico da corrente de 12 amperes RMS seria de 3,62 volts. E ele ficaria alternando, né, de 3,62 até um valor abaixo de 2,5 e os 0 amperes seriam meus 2,5 volts. O grande problema aqui é que se eu for usar esse modelo de 30 amperes para medir uma corrente máxima de 12 amperes RMS, eu não estaria usando toda a faixa de tensão na saída, né, de 0 a 5. Ficaria bem mais limitada que isso. Então lá no ADC eu também não estaria usando toda a sua resolução. Se o seu sensor também tiver uma faixa de medição muito maior do que você precisa, o fabricante que recomenda esse circuito para adequar o ganho, né, e consequentemente a resolução do seu sensor. Então em vez de ter, por exemplo, os 180 mV por ampere, se eu não me engano, para o modelo de 5 amperes, agora ele teria 610 mV por ampere, então ele aumentou a resolução. E como funciona esse circuito? Basicamente ele tem aqui um amplificador inversor com a referência aqui em 2.5 volts. Então ele vai manter o mesmo offset, porém vai aplicar um ganho aqui de 3.3 sobre 1, né, que seria esse resistor de realimentação sobre o resistor de entrada. Então seria um ganho de 3.3 vezes. Aí você adequa esse ganho aqui conforme a sua necessidade. Aqui no LTSpice eu montei essa simulação para testar o circuito. Essas fontes emulam a saída do sensor ACS712, como eu já mostrei no vídeo anterior, mas agora eu tenho uma tensão alternada com amplitude de 180 volts, como se fosse uma rede de 127 volts RMS, e uma corrente máxima aqui de 20 amperes de pico. Bom, simulando o circuito, aqui em verde no gráfico de cima eu tenho a saída real do sensor ACS712, então ele tem um offset em 2.5, mas está variando aqui de 3.80 alguma coisa, 3.82 até 1.18. Com essa adequação do ganho agora, o sinal passa a variar de 4.7 até 305 mV. Então a gente tem uma faixa de operação bem maior e por isso a gente aumenta a resolução do sensor. Mas reparem que por esse circuito ele ter essa característica de amplificador inversor, ele acaba invertendo a fase do sinal. Então a corrente que está passando aqui no circuito, vou até colocar um plot aqui, ela está em fase com o sinal original da saída do sensor, mas está a 180 graus defasadas do sinal condicionado. Então lá no microcontrolador, talvez você precise inverter isso dependendo da sua aplicação, né? Agora, se você tem um ACS712, mas o seu microcontrolador opera com até 3V3, esse circuito não vai funcionar bem, porque o offset é em 2.5 e aí você vai acabar extrapolando a faixa de operação do ADC. A melhor solução nesse caso seria usar um sensor adequado para o nível de tensão do 3V3,
como eu já tinha mostrado no vídeo anterior, que é o ACS 724, lá tem opções com offset e sem offset, alimentado em 3v3, certo? Mas também existe a possibilidade de a gente eliminar, né, o offset 2.5 e depois referenciar ao novo offset de 1.65 para a faixa de operação de 0 a 3v3. Como que a gente pode fazer isso? Aqui eu usei um amplificador diferencial, então a saída do sensor vai na entrada não inversora do amplificador e a entrada inversora vai numa referência de 2.5, que seria a mesma referência da saída do sensor. Então aqui, como ele vai fazer a subtração, eu já tenho 2.5 aqui, vou subtrair 2.5, então eu elimino esse offset. Agora, em vez de eu referenciar esse resistor da entrada não inversora ao GND, eu referencio ele à nova tensão de offset, que é de 1.65. Você pode obter essa tensão através de um divisor resistivo ou usando algum CI dedicado para referências, né, bem estáveis, como tem vários no mercado. Mas só para mostrar para vocês que o funcionamento, eu vou adicionar essa forma de onda na saída e agora reparem que ela está variando aqui de 0.3 a aproximadamente 3 volts e o offset, o valor médio aqui, é de 1.64. Então estaria adequado para fazer medição com ADC de 3v3. Agora vamos na bancada ver se funciona mesmo. Esse é o circuito que eu implementei, então o cabo da rede ali está sendo interrompido pelo sensor Hall. A saída do sensor eu joguei para o protoboard, onde eu tenho um circuito de condicionamento. Aí eu usei uma fonte de 5 volts para alimentar o amplificador operacional e para facilitar, eu gerei a referência de 1.65 com o gerador de funções. Aqui no osciloscópio, no canal 2 em azul, eu tenho a corrente que está passando no circuito, o RMS de 6.7 amperes. E no canal 1 em amarelo tem a tensão condicionada na saída do circuito. Então reparem que o valor médio da tensão é de 1.64. A amplitude pico a pico da corrente de 19.2 amperes e a amplitude do sinal condicionado é de 1.2 volts. Eu estou usando um aquecedor como carga AC, então aumentei o nível ali do aquecedor para aumentar a corrente. E nesse caso, no nível máximo, eu tenho ali um pico a pico de 35.6 amperes e na saída tem uma tensão, né, com pico a pico de 2.2 volts, mas o valor médio se manteve ali em 1.65. Existe um outro modelo de sensor Hall que são os sensores não invasivos, onde a gente não precisa interromper a trilha ou o cabo para fazer medição. Em vez disso, a gente passa esse cabo por dentro do sensor. Eu já usei muito desses sensores, principalmente os da LEN, que é uma fabricante bem famosa nesse tipo de aplicação. E aqui eu tenho um datasheet desse cara que é o LA50S. Ele também mede tanto corrente DC quanto AC e seu princípio de funcionamento é muito parecido com o transformador de corrente que eu vou explicar mais adiante. Por quê? Na saída, em vez de a gente ter uma tensão, a gente vai ter uma corrente. Então é diferente do ACS 712 que ele entregava para a gente já uma tensão condicionada. Aqui não, a gente tem uma corrente. E essa corrente, ela tem uma taxa de conversão aqui de 1 para 1000. Ou seja, se eu tiver 1 ampere no primário, no secundário eu vou ter 1 sobre 1000, que seria 1 miliampere, né? Então, pelo fato de a gente ter um sinal de corrente no secundário, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando usa esse tipo de sensor é converter essa corrente em tensão, porque o ADC não aceita sinal de corrente, né? E para a gente fazer isso, normalmente a gente coloca um resistor de carga no secundário do sensor. E aqui o fabricante até recomenda que esse resistor tenha um valor entre 50 e 100 ohms para aplicações de até 50 amperes ou de 50 a 70 ohms para aplicações de até 70 amperes de pico. Ou seja, para usar esse sensor, primeiro a gente precisa converter o sinal de corrente em tensão e depois aplicar o offset para adequar o sinal à entrada do ADC. O jeito simples de fazer isso, que normalmente eu uso, é através do amplificador diferencial novamente. Você já deve estar percebendo que eu sou fã do amplificador diferencial, né? Mas aqui eu tenho a saída, né, do sensor de corrente, seria o secundário nesse conector. Coloquei aqui o resistor de carga de 62 ohms e peguei aqui a tensão em cima do resistor de carga através desse amplificador diferencial. Repare que todos os resistores são iguais, então o ganho desse amplificador é unitário. E aqui no resistor de referência eu usei esse VREF, né, em vez de colocar no GND. Esse VREF eu usei para todos os circuitos, então aqui eu estava medindo 3 correntes, né, era um sistema trifásico. E bastou apenas um circuito para gerar essa referência, que é esse circuito bem simples aqui. Eu peguei o 3V3, passei por um divisor resistivo, usei um buffer e gerei aqui o meu sinal de referência. Esse sinal eu apliquei a todos os circuitos de condicionamento aqui, certo?
Agora, existem duas formas da gente adequar o ganho. Ou a gente mexe nesses resistores do amplificador diferencial, ou a gente pode dar mais voltas dentro do sensor de efeito Hall. Cada volta a mais que a gente dá é como se a gente estivesse multiplicando aquela corrente. Então, se a gente der 2 voltas, seria um ganho de 2. 3 voltas, um ganho de 3. E assim por diante. Então, nesse caso, nessa aplicação, eu deixei o ganho unitário do amplificador diferencial, ajustei o resistor de carga e o número de voltas do fio lá no sensor Hall para dar, né, uma boa faixa de tensão aqui na saída e aproveitar a máxima resolução do ADC. Como eu falei, o princípio de funcionamento desse tipo de sensor Hall é bem parecido com o do transformador de corrente. O transformador de corrente não é capaz de medir corrente DC, por isso que eu não citei ele no vídeo anterior. Mas no vídeo de hoje vamos entrar a fundo nesse tipo de sensor. O seu funcionamento se baseia no princípio da indução eletromagnética, na lei de Faraday. Então a gente vai ter um núcleo ferromagnético com um enrolamento secundário com várias espiras, e o enrolamento primário nada mais é do que o cabo em que a gente está medindo a corrente. Esse cabo ele tem que passar por dentro do sensor, então ele vai passar por dentro desse núcleo ferromagnético e é como se fosse um enrolamento primário. Nesse caso a gente teria apenas uma espira, caso a gente passe uma vez. Se a gente passar mais vezes, a gente vai ter, né, mais espiras no primário. Então, uma vez que a gente tem uma corrente alternada circulando por esse cabo, ela vai gerar um campo magnético variante e, pelo princípio da indução, esse campo ele vai induzir um fluxo magnético no núcleo e, consequentemente, esse fluxo magnético vai gerar uma corrente no secundário. Tendo um circuito fechado no secundário, essa corrente vai gerar um fluxo magnético oposto. Isso é como se tivesse uma realimentação magnética no circuito. Então o transformador ele vai entrar em equilíbrio de modo que o fluxo magnético seja praticamente constante e a relação dada pelo número de espiras do primário vezes a corrente do primário vai ser praticamente idêntica ao número de espiras do secundário vezes a corrente do secundário. Então assim a gente vai ter como consequência uma corrente no secundário proporcional a corrente do primário e também em fase, né? Então, assim como no sensor Hall que eu mostrei anteriormente, a gente vai ter no secundário uma corrente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter essa corrente em tensão e depois condicionar essa tensão para a entrada do ADC. Então, se a gente aplicar aquele mesmo circuito aqui no transformador de corrente, também vai funcionar. Aqui nessa simulação, eu tenho aqui o transformador de corrente que eu estou emulando com essas duas fontes. No secundário do transformador, eu usei um resistor de carga e depois eu apliquei, né, o amplificador diferencial com a referência em 1.65. Para esse exemplo, vamos considerar esse transformador de corrente aqui, que ele mede no máximo até 20 amperes e ele tem uma relação de espiras de 2000 para 1. Ou seja, se passar 20 amperes no primário, no secundário a gente vai ter 20 amperes dividido por 2000, que vai dar ali 10 miliamperes, né? E como calcular esse resistor de carga? Bom, se a gente tem que a tensão na saída vai variar de 0 a 3.3, com a referência em 1.65, significa que a gente vai ter 1.65 para cima, para a amplitude positiva da corrente, e 1.65 para baixo, para a amplitude negativa. Então, se eu tenho 20 amperes máximo positivo, isso vai resultar em 1.65 volts, a resistência ela vai ser dada pela tensão dividido pela corrente que vai passar no secundário. A tensão que eu quero é de 1.65 e a corrente máxima no secundário vai ser de 10 miliamperes. Então, isso vai resultar em 165 ohms. Dessa forma, eu não preciso aplicar nenhum ganho no amplificador diferencial, porque aqui já vai ter a tensão, né, máxima que eu quero quando passar a corrente máxima. Então, reparem, aqui no primeiro gráfico eu tenho a corrente que está passando no circuito com amplitude máxima de 20 amperes. No segundo gráfico eu tenho a tensão em cima do resistor de carga, que varia aqui de 1.65 a menos 1.65, e depois que eu aplico o offset aqui no amplificador diferencial, essa forma de onda ela é deslocada 1.65 volts para cima. Então ela vai passar a variar de 0 até 3.3 com o valor médio nesse valor de referência. Caso você não tenha, né, o resistor que a gente precisa, eu poderia usar, por exemplo, 100 ohms, só que aí a tensão resultante agora seria de 100 ohms vezes a corrente de 10 mA daria 1 volt. Então eu teria 1 volt para cima e 1 volt para baixo, uma variação máxima de 2, enquanto o meu ADC é de 3V3. Então, para contornar isso, eu posso aplicar um ganho no amplificador diferencial, de 3.3 dividido por 2. Então, seria o mesmo ganho aqui de 1.65. Por exemplo, mantendo esse cara em 10K e mudando
o resistor da realimentação para 16.5K, só para deixar exatamente o ganho aqui, tá? Na prática a gente vai ter que colocar um valor comercial. Olha só, eu teria exatamente o mesmo comportamento, só que agora o resistor em cima do resistor de carga está variando de -1 a 1, mas na saída do circuito de condicionamento está variando de 0 a 3.3, igual no exemplo anterior. Apesar de ser mais intuitivo usar um amplificador diferencial nesse caso, porque pelo menos para mim é mais simples aplicar o offset com ele e até ajustar o ganho, além disso ele tem uma boa rejeição a ruído de modo comum, acaba sendo um circuito um pouquinho mais complexo, né? A gente tem que usar mais componentes, então existe uma outra alternativa que é essa aqui. É um circuito bem mais simples, onde a gente aplica o offset diretamente no resistor de carga. Então, em vez do resistor ser conectado ao GND, ele vai ser conectado ao ponto médio aqui do divisor resistivo, e como eu estou usando dois resistores iguais alimentados em 3V3, eu vou ter aqui no ponto médio 1.65. Então essa tensão aqui no terminal de cima do resistor já vai estar condicionada para a entrada do ADC, já vai ter ali a variação de 0 a 3V3 com a referência na metade. Mas eu preferi adicionar aqui também um filtro passa baixa, RC de primeira ordem, e depois um buffer para fazer o casamento de impedância com a entrada do ADC. O funcionamento desse circuito é bem similar ao anterior. Aqui eu tenho as formas de onda e reparem que na saída vai ter a mesma forma de onda, né? E agora vamos ali para a bancada ver esse circuito funcionando na prática. Eu aproveitei o setup do teste anterior, então tem ali o aquecedor como carga C, um dos cabos passa pelo transformador de corrente e o secundário eu joguei lá na protoboard, onde eu tenho o circuito de condicionamento. Estou usando 3V3 para gerar a referência de 1.65 e 5 volts para alimentar o amplificador operacional. Aqui no osciloscópio, no nível 1 de corrente, ele dá para a gente relacionar, né, o pico a pico com a tensão de saída e respeitou o ganho teórico do circuito. E o valor médio está ali em 1.65 como esperado. Na corrente máxima, a amplitude do sinal de saída ficou um pouquinho abaixo do esperado, mas talvez é porque a corrente já estava bem no limite do sensor. Existe ainda uma outra forma de medir corrente alternada, que é através da bobina de Rogowski. Seu princípio de funcionamento é bem parecido com o transformador de corrente, ou seja, ela também se baseia na indução eletromagnética, só que diferentemente do transformador de corrente, ela não usa um núcleo ferromagnético. Então o enrolamento do secundário ele é feito ao redor de um material isolante. Então são várias espiras que eles fazem em forma de anel, né, um toroidal, e normalmente eles deixam esse anel aberto. Então, em vez dos terminais do enrolamento ficarem de um lado e do outro, eles retornam esse enrolamento por dentro desse material, de modo que os dois terminais saem do mesmo lado. E assim facilita a instalação ao redor dos cabos, que a gente pode abrir e fechar esse anel. Mas pelo fato dele não possuir um núcleo ferromagnético, aquela realimentação magnética que eu falei para vocês do funcionamento do transformador de corrente não se aplica nesse caso. O resultado na saída da bobina de Rogowski vai ser uma tensão que é proporcional à variação da corrente no primário. Então aquela corrente que está passando pelo cabo interno, né, a bobina de Rogowski, ela vai gerar uma derivada, né, de corrente no tempo. Então esse sensor também ele só mede corrente alternada ou corrente pulsada, porque ele precisa dessa variação, e essa variação de corrente, né, vai gerar um campo magnético que induz uma tensão nesse enrolamento da bobina. Essa tensão induzida é dada pela indutância mútua entre o cabo e a bobina vezes a derivada de corrente. Então, para a gente obter um sinal que é proporcional à corrente e não proporcional à derivada da corrente, a gente precisa integrar a tensão resultante na saída dessa bobina. Então, o circuito de condicionamento acaba sendo um pouco mais complexo. Eu não vou entrar a fundo nesse vídeo porque eu não tenho aqui uma bobina para mostrar para vocês na prática, mas se você tiver curiosidade, recomendo a leitura desse Application Note da Texas Instruments, onde eles destrincham aqui todo o circuito de condicionamento para esse tipo de aplicação. Agora chega de falar de circuitos de condicionamento e vamos mudar aqui para o mundo discreto. Vou ensinar para vocês como implementar, né, a leitura da corrente através do microcontrolador e calcular o valor RMS da corrente alternada. Bom, esse aqui é o código que eu implementei no Arduino para a gente fazer a medição da corrente alternada. A ideia aqui é implementar o cálculo RMS da corrente. Aqui em cima eu tenho as principais definições, como a taxa de amostragem, o tempo de atualização da serial, aqui o pino do ADC que eu estou usando, o número de amostras que eu vou fazer por período, né? Então, dentro de 60 Hz eu vou amostrar 40 vezes
e aqui é o ganho do sensor. Lembrando que os membros do canal têm acesso a esse código, a todos os arquivos de simulação e materiais de referência que eu usei nesse vídeo. Se você ainda não é membro, mas tem interesse em acessar os arquivos, clique no botão Seja Membro. Além de apoiar o canal, você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo. Qual que é a ideia aqui? Para a gente conseguir amostrar, né, ter uma boa fidelidade da forma de onda, a gente precisa respeitar o critério de Nyquist, né? Para a gente atender pelo menos a frequência, a amostragem tem que ser pelo menos 2 vezes maior do que a frequência do sinal, então teria que ser 120 Hz. Só que isso não garante, né, uma fidelidade da forma de onda. Então normalmente eu uso acima de 10 vezes a frequência do sinal que eu quero medir. Aqui eu estou usando mais, né? Estou usando 40 pontos por período e aí eu preciso em torno de 2.4 kHz, que seria a frequência de amostragem. O mais simples de fazer isso seria usando uma temporização, né, um timer ou algo para disparar o ADC exatamente nessa frequência, mas aqui no Arduino é um pouquinho mais chato fazer essas coisas, então o que eu fiz foi aqui na função do loop, né, do loop principal, eu usei essa função micros, que ela pega o tempo de execução do código em microsegundos, e eu temporizei usando aqui uma variável que ela vai medindo, pegando esse tempo em microsegundos, e assim que a diferença para a atualização anterior for maior do que 417, eu faço uma amostragem do ADC. Então, basicamente estou amostrando a essa taxa de 2.4 kHz. Não é exatamente, mas aqui já é suficiente para a gente validar. E aí eu vou acumulando a leitura do ADC dentro de um buffer, e quando esse buffer completa as 40 amostras, eu faço o cálculo da corrente RMS. Então, novamente, aqui eu tenho, né, as definições, as variáveis globais e aqui 2 funções, uma para calcular o valor médio e outra para calcular o valor RMS. Por que eu preciso do valor médio? Porque eu tenho que eliminar o offset daquela minha forma de onda, né? Senão eu não consigo calcular corretamente o valor RMS. E uma forma da gente pegar esse offset é calculando o valor médio daquela forma de onda, que vai ser exatamente o offset. Então o cálculo do valor médio nada mais é do que somar todas as amostras e dividir pelo número de amostras. Então quando eu completo as 40 amostras lá no buffer, eu venho aqui, somo todas essas amostras, né? Acumulo aqui nessa variável ACC. E depois eu tiro o valor médio dividindo pelo tamanho do buffer, que é 40 amostras. Agora, no valor RMS, eu consigo pegar o valor lido no ADC, subtraio o offset que eu calculei a partir da função de average, e depois eu acumulo o quadrado, né, desse valor, porque o valor RMS nada mais é do que a raiz da soma dos quadrados, né, das amostras. Então aqui eu estou usando essa função SQ que faz o quadrado, né, mas eu já estou convertendo isso aqui para corrente. Então esse sample temp estaria no valor do ADC, de 0 a 1023. Quando eu multiplico pelo sensor gain, eu vou ter já o valor em ampere. Então eu estou fazendo o quadrado da corrente aqui, acumulando, e no final eu tiro, né, a raiz desse valor acumulado dividido pelo número de amostras. Então isso aqui é o cálculo do valor RMS, exatamente. Agora, como eu obtive o ganho de sensor? Isso aqui eu peguei pelo ganho teórico do meu circuito. Como a relação de espiras do transformador de corrente é de 1 para 2000, lá no secundário eu teria a corrente do primário dividido por 2000 vezes aquela resistência de carga que é de 150. Para eu refletir isso ao contrário, né, eu estou medindo na verdade no secundário, quero refletir para a corrente no primário. Eu faço o inverso. Então eu pego o valor de tensão, divido pela resistência de carga, aí eu já vou ter um valor de corrente no secundário, multiplico por 2000, isso vai me dar a corrente do primário, mas aqui dentro do ADC eu não estou medindo diretamente em tensão. Então eu preciso converter em tensão. Como que eu faço isso? Como o ADC está variando de 0 a 3.3 e é de 10 bits, então dentro aqui do código eu estou medindo de 0 a 1023, mas em tensão tem de 0 a 3.3. Então para converter o valor do ADC em tensão, eu multiplico por 3.3 e divido pelo fundo de escala que é 1023. Então aqui eu tenho tensão. Depois que eu multiplico por esse ganho de 2000 por 150, eu vou ter o resultado em corrente já referenciada para o primário. Beleza? Então o resultado é esse ganho aqui. Então basicamente é isso. A cada 417 microsegundos, que é aproximadamente 2.4 kHz, eu amostro o ADC, acumulo no buffer. Quando o buffer completa o número de amostras, eu habilito aqui, através dessa variável buffer igual a 1, né, o cálculo do valor RMS. Né? Primeiro eu tiro o offset, calculo o valor RMS e a cada 1 segundo eu mostro lá na serial. Só para validar aqui o funcionamento, pessoal, eu estou mostrando aqui na serial a corrente RMS e aqui é o valor do offset que ele está calculando. E com a câmera eu vou filmar o amperímetro para a gente comparar essa corrente. E aí eu estou usando um aquecedor com 3 níveis de corrente para a gente analisar.
Então vou começar aqui com o modo ventilador apenas. Bom, ali no amperímetro está dando em torno de 120 mA e aqui na serial está dando um pouquinho acima, né, 160 mA. Vale ressaltar novamente que eu não calibrei, né, o circuito, eu estou usando apenas o ganho teórico e já é suficiente para a gente ver o funcionamento. Agora eu vou aumentar a corrente. Nesse segundo nível o amperímetro está marcando 6.8 amperes, aqui a serial está dando 6.6, então já fica mais próximo. E no último nível de corrente, vou aumentar aqui. A gente tem 12.7 amperes no amperímetro, em torno de 12.3, 12.4 aqui na serial, né? E antes de terminar o vídeo, eu trouxe aqui essa tabela comparativa entre esses 4 tipos de sensores, com relação a alguns fatores aqui. Vou deixar vocês à vontade para analisar isso com calma, não vou entrar a fundo em cada um desses fatores, senão vai estender demais o vídeo. Mas em resumo, o transformador de corrente ele se destaca bastante para medição de corrente alternada, até porque ele foi feito para isso, né? Mas observe que ele tem uma acurácia muito boa, tem baixo phase shift. O phase shift nada mais é do que a defasagem entre o sinal condicionado e o sinal real. Se a gente tiver um phase shift muito grande, isso vai acabar impactando, né, na medição, principalmente se a gente for medir fator de potência ou algo do tipo. Então é interessante ter um baixo phase shift. Além disso, ele tem uma alta isolação galvânica, o que é interessante para aplicações em circuitos com alta tensão, né? Tem baixo consumo, baixo custo, é fácil de implementar. Por outro lado, ele pode saturar com corrente DC. E além disso, a faixa de medição não vai ser tão ampla, principalmente devido a essa questão da saturação. O resistor shunt para medição de corrente alternada eu só acho interessante para aplicações em baixa tensão, por exemplo, em ESCs de motores BLDC alimentado em 48 volts, 12 volts. Se for usar em tensões elevadas, recomendo, né, fortemente usar aquele amplificador isolado que eu mostrei para vocês, o AMC1301. Mas de um modo geral eu prefiro evitar o shunt, já que a gente tem outras opções melhores, né? O sensor Hall ele acaba sendo bastante versátil porque ele mede tanto DC quanto AC. Dependendo do sensor que você for usar, é bem simples, né, de implementar. A gente não precisa de muitos circuitos. Por outro lado, ele acaba sendo mais caro que os demais. Já a bobina de Rogowski tem como principal vantagem a capacidade de medir correntes bem elevadas, até na faixa de kA, pelo fato de não possuir o núcleo ferromagnético, então ela não satura com correntes altas. E também tem uma largura de banda muito ampla, conseguindo pegar correntes, né, variações muito rápidas de correntes. Então é interessante para aplicações onde você precisa medir, por exemplo, corrente chaveada. Você tem que pegar aquela transição ali de nanosegundos, nos MOSFETs, por exemplo. Como desvantagem, ela apresenta uma alta complexidade no circuito de condicionamento, né, devido ao circuito do integrador. E além disso, ela tem um problema aqui com phase shift, porque a tensão resultante na saída ela vai ser defasada em 90 graus em relação à corrente, se a gente for medir corrente alternada, né? E se o projeto do integrador não for bem feito, a gente não vai conseguir compensar essa defasagem de forma adequada. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que o conteúdo seja útil para os seus projetos. Se quiser acessar os arquivos de simulação, os materiais de referência e ter acesso a vários outros benefícios, clique no botão Seja Membro. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.